Canal Verdade Certa, sempre relatando a verdade para todos vocês. Eu queria fazer a pergunta ali sobre o que está lá em 1 Samuel 15, ali que fala ali que Deus manda o Saul ir lá e matar todos os amalequitas, tanto mulheres, crianças, e mandou matar os animais também, para não deixar vaca, boi, gado, nada vivo, matar tudo. E aí o Saul foi lá e acabou não matando tudo, né? Ele acabou vendo umas vacas bonitas lá, né? Vendo os animais bonitos, né? Ele salvou, né? Ele não matou. E o próprio rei lá daquela cidade, ele acabou não matando também. Ele trouxe aquele rei lá com ele. Aí depois, quando o profeta Samuel foi lá, e aí que Deus tinha falado com o profeta Samuel que o Saul não tinha obedecido a ordem. Onde que vem aquele famoso jargão nas igrejas, né? Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, onde que fala, né? Que o Saul não obedeceu. E ele disse assim, não, a gente pegou esses gados para sacrificar ao Senhor. Aí o profeta diz, não, melhor é obedecer do que sacrificar. Eles usam sem saber o contexto. O que era obedecer? Obedecer era matar tudo, matar animal, matar tudo. Essa era a obediência que era o melhor, que Deus ia se agradar mais do que eles ter trazido os animais vivos. E quando o profeta, eu só estou passando por cima, mas pode ser lido lá, né? Em 1 Samuel 15, tem outros pontos ali também, que em outros livros ali, que também fala ali sobre outro assunto ali, onde que Moisés fala lá que é para matar todos os, né, o irmão, matar amigo, matar tudo. Agora nós vamos consagrar as espadas de vocês para vocês matar os seus familiares, matar tudo, né? Aí Deus se alegrou com eles fazendo aquele tipo de atitude. Enfim, vamos concluir essa parte aí só para ver o que eu quero colocar. Aí o profeta Samuel chega lá, fala isso tudo, diz, o Senhor desagradou de ti porque tu não fizeste o que era certo, tal. Aí o Saul pega e diz, agora tu vai me humilhar aí na frente de todo mundo, então pelo menos me acompanha, me honra, me acompanha até os meus aposentos, para que o povo não veja tu virando as costas para mim. Ele disse não, ele tentou virar, daí o Saul implorou mais uma vez e ele decidiu acompanhar. Acompanhou até o palácio, o Saul. Quando chegou lá no palácio, viu aquele rei que o Saul tinha eu estou esquecido o nome do rei, decidiu não matar. O que o Samuel fez? Pegou e arrancou da espada e picoteou aquele rei em pedaços, dilacerou-lhe todo na presença de todo mundo. Enfim, olha o profeta, né, picando em pedacinho o rei, picando, fazendo o bifinho do cara. E aí o Senhor se alegrou, porque tinha feito isso. Então, eu queria ver, será que nós olhando, por exemplo, o assunto que aconteceu aqui em Blumenau, aquele cara com a machadinha que picoteou essas crianças, ou como a gente veja pessoas que invadem outras religião, vai lá, mata, fazem tudo. Será que a Bíblia não tem um pouco de influência sobre isso, quando a gente vê essas histórias? Que Deus se alegrou deles estar fazendo aquilo? Então, será que nós devemos dizer toda a Escritura é inspirada por Deus? Nós dizer que isso tudo é a palavra de Deus, é a verdade, um Deus que a gente veja Jesus falando totalmente o contrário, dizendo assim que todos os mandamentos se resumem no amor. O mesmo mandamento desse mesmo Deus diz, não matarás. Agora Deus se alegrando com a morte trágica daquelas pessoas, mulheres e crianças, até arrancar a criança de peito e ser morta, como está ali, literalmente escrito ali na palavra. Então, será que não é momento da gente fazer uma reflexão e ver as incoerências da parte, né, do ensinamento de Jesus com a parte da história judaica, as histórias das façanhas judaicas, dos absurdos que eles fizeram, aonde que as nações, né, tinham horror
deles pelos absurdos que eles fizeram. Então, será que não é momento da gente dar uma parada e dar uma olhada? Porque tem muitas pessoas gnósticas e ateus que eles olham isso e não observam o verdadeiro ensinamento de uma maneira pelo amor. Então, se nós olhamos o amor e vemos essas coisas, elas são totalmente condizentes com o amor. Porque o que mais comove é quando acontece perto da gente, como aconteceu aqui em Blumenau. Aconteceu perto, eu chorei muito, eu não me aguentava ver a reportagem, de ver um cara com uma machadinha matando crianças inocentes, entrando dentro de uma creche, matar 4 crianças, botar mais 4, né, no hospital, né, dilacerar aquelas crianças com um absurdo como aconteceu. Dizer que a própria Bíblia manda fazer esse tipo de coisa lá no passado, dizer que o próprio Deus se alegra com um tipo de coisa desse. Então, não é momento da gente parar e pensar, será que isso é mesmo realmente a palavra de Deus? Então, esse é minha colocação hoje para a gente dar uma lapidada no orgânico disso. Muito, muito, muito bom mesmo, irmão Paulo. É justamente quando a gente tem perto da gente alguma coisa que acontece assim, que a gente faz associações, que isso realmente mexe com a gente. Eu também fiquei muito mexido com a situação aí das crianças e da creche, meu Deus. Mas é interessante a sua colocação, viu? A sua pergunta é muito boa. Porque tem gente que acha que foi Deus mesmo que falou isso aqui para eles, e entende que foi Deus, que era a vontade de Deus. Eu não entendo assim, né? Mas vamos ouvir os irmãos aí, o que os irmãos têm a dizer. Quem quiser falar, esteja à vontade. Eu não entendo que foi Deus, não, porque se Deus é amor, Deus ama, Deus não condena ninguém. Isso aí, nessa passagem aqui, simplesmente foi a interpretação de Saul, né? Saul que teve essa interpretação, mas não foi a vontade de Deus, porque você tem que entender na Bíblia o que Deus disse e o que Deus falou. Então o povo mistura tudo. Então o homem fala uma coisa, como eles viviam na época dos 10 mandamentos, da lei, essas coisas, então eles interpretaram desse jeito. Mas eu tenho certeza absoluta que essa não foi o mandamento de Deus, não foi palavra de Deus, não é a vontade de Deus. E a respeito das crianças, não tem nada a ver com a vontade de Deus, é o homem tomando a sua própria decisão. Então, aquilo ali, a pessoa fica bitolada com aquilo ali na cabeça e ela faz aquilo, mas não é a vontade de Deus. Eu tenho certeza que não é. Amém? Amém. Então, mas quando uma pessoa ela lê isso na Bíblia e ela é dito para ela que a Bíblia é a palavra de Deus, como é que fica a pessoa, né? Como é que fica a cabeça da pessoa lendo um negócio desse aqui, falando que era a vontade de Deus, que Deus puniu ele porque ele não obedeceu? Aí fica complicado, né, irmãos? É bem complicado. É porque a pessoa tem que saber se foi Deus mesmo que falou. E nas igrejas, realmente, eles não explicam a situação, eles não explicam a palavra direito. Simplesmente eles jogam um versículo ali, um capítulo paralelo, e vai pregando aquilo ali. Como ali ele fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar, entendeu? Mas você obedece a quem? Obedecer ao quê e a quem? Então, o que seria esse obedecer? O que seria esse sacrificar? Seria que o sacrifício seria só dos animais? Ou Deus mandou sacrificar uma nação inteira? Um povo todo. Em Deuteronômio capítulo 2, versículo 34, aqui também